Fala, torcida alvinegra, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje é dia de falar da vitória do Botafogo sobre o Juventude. Botafogo 2, Juventude 0. Botafogo segue invicto no Campeonato Brasileiro desde agosto do ano passado. E isso traz aí uma preocupação para os secadores, hein? Aqueles que estão secando o Botafogo podem ficar preocupados aí que o Botafogo voltou. Jogou bem no segundo tempo, principalmente com jogadas rápidas, transição, toque de bola, né, velocidade, chegando ao gol do Juventude. Isso mostra que o Botafogo está evoluindo. Ontem nós vimos um jogo onde o Juventude começou melhor, com uma chance logo nos 6 minutos, após um erro do Botafogo na saída de bola. A verdade é que no início da partida o Botafogo parecia jogar com um a menos. Patrick de Paula tem todo o meu respeito, mas começou um pouco mal. Eu sempre falo aqui, e já falei em outros vídeos, que quando ele está, a gente tem consistência no meio de campo, mas falta criatividade, né? Deixa de ter criatividade quando ele está no meio de campo, e isso pra gente é complicado, já que os jogadores da frente, né, são jogadores rápidos, jogadores habilidosos, jogadores com técnica e precisam receber a bola em condições de fazer os lances, né, que levam a gol, principalmente Savarino, Igor Jesus. Então o Patrick de Paula, ele acaba tendo pouca criatividade para fazer jogadas na posição que ele jogou. Mas é um jogador importante, né? É um jogador que pode render ainda mais. Né? O Renato Paiva disse na entrevista que é um jogador que ele quer recuperar com qualidade, tá? Mas estava mal, assim como o Vitinho e Cuiabano. Né? Para mim também foram jogadores que precisavam melhorar um pouco. Né? Cuiabano melhorou no segundo tempo, mas os dois, Patrick de Paulo e Vitinho, não foram muito bem no primeiro tempo da partida. Cuiabano cruzava bastante, mas sem levar perigo ao gol do Juventude. Os primeiros 20 minutos aí do jogo foram de um jogo bem feio. O Juventude estava até finalizando mais do que o Botafogo, né? Chegava com mais jogadores até a zaga do Botafogo, mas os jogadores, uma certa limitação, acabavam não levando perigo ao gol do John, tá certo? Então, para mim essa questão ficou muito clara, né? O Botafogo no primeiro tempo não rendeu o suficiente devido a esses jogadores não estarem no seu nível mais adequado, tá certo? Então, se você chegou até aqui, né, já agradeço, mas te peço também que curta o nosso vídeo, compartilhe, e se você ainda não segue nosso canal, dá aquela clicada aí para seguir, né? Quero lembrar que é de graça, dá aquela moral aí, põe mão de camisa e vamos seguir crescendo aqui no YouTube. Vamos que vamos. Você que ainda não é seguidor, segue aí para mais do Botafogo todos os dias. Bom, voltando aqui para o vídeo, né, nós temos uma questão ainda a ser colocada. No primeiro tempo, né, os primeiros minutos do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu trabalhar um pouco melhor a bola, né, principalmente com Marlon Freitas e Arthur. Arthur cruzou aí aos 23 minutos, né, com qualidade. O Igor Jesus que cabeceou para abrir o placar. Um gol muito importante aí. O Igor estava há mais de 2 meses sem marcar, né? Apesar de estar jogando bem, já começava a ser questionado aí pela seca de gols, né? A imprensa pegando no pé dele, alguns torcedores também pegando no pé dele, né? Tomara que esse gol aí dê moral e faça com que ele se solte cada vez mais para marcar mais gol com frequência, tá certo? Primeiro tempo então terminou com o Botafogo abaixo, errando muitos passes e ficando exposto em vários momentos, mas conseguiu ir para o intervalo com vantagem, isso é importante, né? Foi importante. E no segundo tempo continuou desligado. Logo no início, o Juventude perdeu uma chance claríssima, né? A zaga do Botafogo estava um pouco desorganizada, isso aí a gente ainda tem que melhorar bastante, né? O Jair ainda precisa se encontrar, é um ótimo jogador, mas precisa se encontrar, tá? Então o atacante lá do Juventude saiu cara a cara com o John, mas chutou para fora. Faltou aí um pouquinho mais de qualidade para o jogador, né? Para que ele pudesse ter condição de acertar o gol, certo? Então isso primeiro minuto, né, os primeiros minutos daí do segundo, primeiros minutos do segundo tempo, tá certo? O Botafogo, então, como eu disse para vocês, começou ainda mal, mas aos 10 minutos do segundo tempo o Paiva fez alterações aí que mudaram o jogo. Tirou o Vitinho, o Patrick de Paula, colocou o Matheus Ponte, né, Santos Rodrigues. A ideia era dar mais ofensividade aí com o Ponte e tirar o Patrick, né? Fazia, como a gente já falou, uma partida bem razoável para ruim, né? E deu chance aí ao Santos mostrar um pouquinho a que veio, que até agora ainda não tinha condições, não teve condições de mostrar o que veio. No último jogo que entrou não foi muito bem, mas
ele começou então a jogar, a aparecer um pouco mais nesse jogo contra o Juventude. As mudanças surtiram efeito, né, rápido aí, foi muito tranquilo. O Cuiabano, aos 17 minutos, fez um cruzamento excelente para o Matheus Ponte, apareceu para fazer o segundo gol do Botafogo. Vamos lembrar que essa jogada começou lá atrás, um toque de bola, né, que veio lá de trás, né, do campo do Botafogo, foi sendo tocado até nesse passe final do Cuiabano para o Matheus Ponte, que chegou, entrou e fez o gol no cruzamento do Cuiabano, certo? Que acabou ampliando o gol, ampliando o placar a favor do Botafogo. Então, depois dos 2-0, o jogo ficou mais solto. O Botafogo quase fez o terceiro gol. O Arthur cruzando aí e Savarino um pouco não alcançou, né? O Juventude ainda colocou uma bola na trave com o centroavante Talhar. O Botafogo chegou a fazer o terceiro gol com o Igor Jesus após o cruzamento de Matheus Ponte. Uma bela jogada, o Igor Jesus dominou, bateu rápido aí pro gol, né? Mas o VAR viu que o Matheus Ponte estava impedido e acabou anulando o gol. Isso aí o Botafogo continuou buscando, movimentando em busca aí do gol. O Botafogo depois, o Renato Paiva depois trocou o Igor Jesus pelo Mastriani. O Mastriani entrou ainda meio tímido nos minutos finais, a gente precisa ver ele mais tempo em campo, deu para ver pouco o jogador, né? Mas vai ser uma peça fundamental e importante para o Botafogo na temporada, certo? O Botafogo, como a gente viu, né, começou a ter um destaque aí técnico, né, e tático importante. Espero que a gente amplie esse estilo de jogo, que é o jogo que a gente gosta de ver o Botafogo, né, desde o ano passado, com agilidade, transições rápidas, toque de bola, domínio da jogada, né, não se antecipando, não deixando a bola queimar no pé. Tomara que o Paiva acerte isso, coloque uma formação mais adequada aí para os próximos jogos, né. Aquele time que entrou no primeiro tempo foi um time muito burocrático, como já vem falando, mas que no segundo tempo ampliou o placar jogando melhor, né, e impondo sua superioridade sobre o time do Juventude, certo? E aí, você, o que achou do Botafogo 2-0 sobre o Juventude? Deixa aí seus comentários, né? E se quiser vamos dizer assim, alguma contribuição aqui no canal, deixa seu comentário, curta, compartilhe, vamos trocar aquela ideia e até a próxima.